de santos, jovens santos, santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui em mais um dia, para dar continuidade a esses momentos marianos que estamos fazendo todos os dias, a partir das 6 horas, com exceção da quarta-feira, que inicia às 5, que é um momento de adoração. E convidamos vocês aí na sua casa, se você puder, parar um pouquinho o que você está fazendo, para fazer esse momento de meditação conosco, para nos apresentar a Maria, nesse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento, tantas dificuldades que estamos passando, não somente a doença, aspectos financeiros e tudo mais. Nós precisamos desse aconchego, desse colo de mãe, e que nós possamos hoje pedir, através de Maria, que o Espírito Santo venha nos iluminar. Então vamos dar início com essa oração e na sequência pedindo que Ele venha por intermédio de sua esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E possamos nesta canção pedir esse Espírito Santo, por intermédio de Maria, ela nossa intercessora, sua esposa fidelíssima, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos envolver nesta tarde, neste fim de tarde, nesse dia de noite, que o seu amor possa vir a nos acolher, que o Senhor nos faça merecedores desta mãe tão perfeita, a qual nós queremos imitar, e que o Espírito Santo venha realmente abrindo os nossos corações para este momento, venha nos fazendo capazes de experimentar essa presença mariana em nossas vidas. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Peça esse Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Sim, Espírito Santo, nós pedimos que venha pela intercessão da Virgem Imaculada, venha inflamar os nossos corações para escutar sobre a sua esposa fiel, sobre a mãe do nosso Filho Jesus, vosso Jesus. Sim, ensina-nos que nós possamos experimentar essas virtudes que hoje vamos meditar. Nós que tantas vezes não sabemos como caminhar, temos modelos como o de Maria. Então pedimos que o Espírito Santo abra o nosso coração e a nossa mente, para assim vivermos verdadeiramente como Vem, Espírito
resplandecente. Ele entrava desde o portão da minha casa, subia as escadas, passava pelos cômodos, irradiando a sua luz. E nesse momento o Senhor me traz novamente essa visão, mas não está somente Jesus, está Jesus e Maria. E agora eu te convido a fechar os seus olhos e realmente ter comigo essa visão. Veja o Senhor e a Senhora entrando em sua casa, desde o portão por onde você recebe as suas visitas, passando pelo quintal, pelos cômodos, do início ao fim, eles vão irradiando. E sim, Senhor, nós queremos que essa luz se irradie por toda a nossa casa, aqui na paróquia onde estamos gravando, e na casa de cada um que está acompanhando, para que assim nós estejamos iluminados pela presença de Jesus e de Maria, pela força do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque desde já o Senhor nos faz capazes de experimentar o Seu amor a cada instante. Nós que nem sempre sabemos demonstrar o nosso amor por Ti, mas o Senhor está sempre a nos mover com esse amor tão grande. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pedindo que ela esteja conosco durante este momento, ela está aqui junto conosco, que ela possa ir colocando também em mim as palavras que o Senhor quer falar para você, e que você esteja com o coração aberto para acolher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos lá. Se não vem cheio de coisa, não é a Nayane, né, gente? Então, bom, hoje eu fui convidada para falar com vocês sobre as virtudes de Maria, né? Nós teremos 2 encontros sobre as virtudes de Maria. Hoje eu vou falar sobre as 5 e na próxima terça nós teremos mais 5 virtudes, né? Nós pegamos com base aqui no Tratado de Devoção, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, não sei se vocês conhecem, né? De São Luís Maria Grignon de Montfort. E aqui no número 108, nós temos falando dessa verdadeira devoção, que essa verdadeira devoção ela é santa. E ele diz assim, terceiro, né, que é uma terceira verdade que ele coloca: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. Né? Então aqui diz as 10 virtudes principais porque nós sabemos que Maria deve ter inúmeras virtudes. Né? Ela que nasceu, já foi concebida imaculada, diferente de nós, né? Ela já irradia essas virtudes. E nós somos
chamados a imitá-la, né? Porque diz que a gente imita quem a gente ama. Então, se nós amamos a Cristo, amamos a Maria, nós queremos imitá-los. Então, hoje a gente vai meditar nessas virtudes para que assim nós possamos também praticá-las, não somente na teoria ver aqui, né? Mas tentar ao máximo praticá-las. Como eu dizia, Maria nasceu imaculada, nós não, né? Então, pela graça do Senhor e com o nosso esforço, nós iremos tentar conduzir aí para praticar essas virtudes. Então, a primeira que dizia aqui era essa humildade profunda, né? E primeiro, antes, né, de entrar nas virtudes de Maria, eu queria dizer o que é uma virtude, né? Talvez a gente não saiba exatamente o que é uma virtude, né? Uma virtude é justamente um hábito bom, né? Uma prática, uma força de fazer um hábito bom, vamos dizer assim, né? Tudo que é o contrário do que nos leva ao pecado, dizíamos, né? Porque aquilo que são hábitos bons nos levam mais próximos de Deus. Então, as virtudes, elas nos ajudam a nos libertar do pecado e a nos libertar do mal. Ela nos liga sempre a Deus, nos faz mais próximos de Deus e nos ajuda, né, nessa caminhada. Então, como falávamos, a humildade profunda de Nossa Senhora, né? Nós sempre ouvimos falar que a humildade, ela é a base de tudo. E não só por ser a primeira, mas eu já queria pegar aqui na palavra só esse pedacinho, né, para a gente relembrar. Não vou ler tudo, nós conhecemos bem essa passagem de Lucas, onde Maria recebeu o anúncio do anjo, mas lá naquele versículo 38 do primeiro capítulo de Lucas, diz, né? Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui já poderia resumir tudo, não somente essa humildade profunda, mas como todas as outras virtudes de Maria, poderia estar resumidas aqui nessa palavra, né? Porque Maria, ela soube se entregar à vontade do Pai, né? Nós vamos ver mais para frente a questão da obediência, mas aqui essa humildade, né? Ela nunca olhou para si mesma, ela nunca olhou para suas próprias forças, para suas próprias características, muito pelo contrário, né? Quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela falou: mas como isso se dará? Porque ela não se sentia capaz, né? Eu ouvi falar uma vez que Maria, quando ela era jovem, porque ela era praticante, né, judaica, e ela ficava ansiosa, esperando pelo Salvador, e quem seria a mãe do Salvador? Mas ela não imaginava que seria ela até nem queria, não fazia essa questão, né, vamos dizer assim, de ser a mãe do Salvador, mas ela queria poder servir a mãe do Salvador. Imagina que humildade, né? Ela já desde ali já se colocava a serviço, e essa palavra vem confirmar: eis a escrava do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. E a humildade é essa base, né? E o que é uma base, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa ter uma estrutura, um alicerce, e a humildade é isso para nós. Então, essa humildade vai ser a nossa base, a estrutura para todas as demais. E é uma das virtudes, vamos dizer assim, se não for a melhor, né? Que todas elas são importantes, mas a que mais característica de Maria. Então, nós lembramos, né? Maria foi sempre essa mulher silenciosa, essa mulher simples, essa mulher que se escondia, né, para que o seu filho aparecesse. Imagina 30 anos e a gente nem escutou, vamos dizer assim, falar muito de Maria. Às vezes o Senhor pronunciava lá o nome dela na palavra de Deus e nós vemos que ele a chamava de mulher. Então, Maria é uma das características da humildade, esse escondimento. Porque quem é humilde, ele não quer transparecer para todos as suas qualidades, aquilo que ele faz, não. Ele quer simplesmente que Deus saiba e nada mais, né? Então, nós podemos ver essa humildade quando ela diz esse sim. Nós podemos ver no nascimento de Jesus, né, na simplicidade, no silêncio que ela fazia diante das situações da sua vida, né? E permaneceu humilde, né?
Mesmo ela poderia espernear, gritar, chorar, mas não. Ela estava ali firme. E o serviço, né? Eu acabei pulando, mas aquele serviço que ela se dispôs prontamente para servir a sua prima Isabel. E aqui no Magnífica, né? Nós vemos que diz assim que derruba, ele realiza proezas do seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Então Maria, na sua simplicidade, ela foi elevada. Eu estava estudando para poder passar para vocês, né, essa meditação, e me falavam de um exemplo para a gente lembrar da humildade. Falava do exemplo de uma flor, né, que é a violeta. Ela é sempre rasteira, delicada, ela não chama atenção diante de tantas flores bonitas, né? Por exemplo, aqui a gente tem várias orquídeas, e a orquídea chama atenção porque ela é uma flor muito bonita. E se nós vemos as violetas, né, elas não chamam tanta atenção. Mas a pessoa dizia, né, que ela adorava, gostava muito das violetas justamente por isso, porque no meio de tantas ela se escondia, mas ela tinha ela era simples, mas bela. E se você for ver, né, como é delicada, como é linda a violeta, tem várias cores. Então ali ela mostra a beleza, mesmo não se mostrando como as outras, mas ela se destaca justamente pela sua simplicidade. E como que nós podemos, né, vamos dizer assim, viver essa humildade, justamente nesses modelos que Maria nos passa. E no dia a dia, né, a gente saber escutar o outro, saber reconhecer as qualidades do outro, não querer ser melhor do que ninguém, não querer só porque você sabe, né, não querer se sobrepor ao outro por conta disso. É justamente o contrário desse orgulho, né? Não querer ter razão em tudo. Muitas vezes a gente quer ter razão em todas as coisas e não é bem assim, né? E Maria se esvaziou de si mesma para se doar ao outro. Ela, assim que descobriu que estava grávida, ela podia falar, não, eu não vou, né? Estou grávida, como que eu vou servir? Não, mas ela se prontificou e foi ao encontro de Isabel para servir sua prima. E ficou lá durante todo esse tempo, até João Batista nascer. Então, quantas vezes nós precisamos sair de nós mesmos para acolher o outro, na sua necessidade, naquilo que ele precisa. Muitas vezes eu vivo muito isso na minha vida, né? Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, mas aí alguém aparece para partilhar alguma outra coisa que você vai ver, nossa, o que eu estou passando não é nada diante daquilo. Então nós aprendemos também se colocando a serviço do outro. E a cada virtude que nós formos meditando, nós pedimos a Maria, né, que vá nos fazendo como ela. Então, que nós possamos pedir que Maria nos ajude nessa humildade. Deixa eu pôr aqui, gente. Beber água. Uma segunda virtude que nós vimos é a contínua oração, né? E a contínua oração na vida de Maria, a gente pode ver que ela era uma mulher de oração, né? Ela era uma mulher que adorava, que contemplava o Senhor. Diz a tradição da igreja que quando Maria recebeu o anúncio do anjo, ela estava em oração. A gente ouve falar que na história toda dela, como eu falava, que ela já tinha as práticas judaicas, ela também seguia, né, os ensinamentos do Senhor. E aí, quando ela recebeu o Salvador, né, quando ela lhe deu a luz, a gente pode ver no presépio que Maria está ali, sempre contemplando o Senhor, né? A gente tem até uma música que fala que Maria foi a primeira que adorou, vamos dizer assim, o primeiro sacrário vivo do Senhor, né? Porque Jesus estava ali dentro dela, mas ela também se colocou ali em adoração ao Senhor no momento do seu nascimento.
em todo o tempo, Maria queria agradar a Deus, não só no seu sim, mas diante de todas as realidades que ela viveu nessa vida junto de Jesus. A gente via, né, em todas as fases de Jesus que a gente pode ver a presença de Maria, ela estava ali sempre em comunhão com Deus, né, em comunhão com oração. E a gente fica pensando assim, né, como contínua a oração? Como que eu vou ficar rezando o tempo inteiro, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar, precisam comer, precisam dormir, precisam fazer tantas outras coisas, mas a gente fica pensando que não é você parar ali e ficar rezando 24 horas por dia ou vir para a igreja 24 horas por dia, não. A oração contínua é elevar esse pensamento a Deus. Elevar esse pensamento a Deus a todo instante, né? Deixa eu tirar a Bíblia daqui. Elevar esse pensamento a Deus ao tempo inteiro nas nossas atividades, em tudo que nós estivermos fazendo, a gente não se esquecer de Deus, né? Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus que ela não passava 3 minutos sem lembrar-se de Deus. Então, como que nós podemos viver essa oração contínua? Dessa forma, nos lembrando de Deus. Às vezes a gente se prende em muitas orações ao levantar, ao dormir, ao rezar, ao comer, né? E olhe lá quando a gente faz isso. Mas a oração contínua é essa disposição em pensar o tempo inteiro em Deus, né? Até eu estava lendo e tem uma frase que diz assim: manter o coração todo em Deus e ter a intenção de agradar a Deus todo o instante, lembrar-se dele a cada momento. Então, essa oração contínua é isso, lembrar-se de Deus a cada momento. Como a gente pode fazer isso, né? Agora que a gente está em casa, até é mais fácil, né? Às vezes a gente tem uma imagem lá, uma imagem de Nossa Senhora, né? Que nós estamos falando para seguir as virtudes dela. Então, deixa ali uma imagem de Nossa Senhora perto de onde você faz as suas atividades, né? Quando nós voltarmos ao normal, lá no seu escritório, deixa ali uma imagem para que você lembre uma cruz, alguma coisa, porque, né? Se às vezes a gente se esquecer, aquilo faz a gente lembrar novamente. Então, essa oração contínua, claro, que é importante, né? Todas as outras orações, o Santo Terço, a principal oração que nós temos, né? Que é a Santa Missa. Infelizmente, não podemos mais estar aqui presencialmente, mas podemos assistir, comungar espiritualmente. Então, todas essas realidades do dia a dia nos fazem viver essa oração contínua como Maria. E nós somos convidados a, como ela, a permanecer assim, né? E dentro dessa oração nós temos o cântico, né, de Maria, aquele a mais linda oração de Maria que nós temos relatado na Bíblia, que no final nós vamos rezar, que é o Magnífica. Beleza? Não dá para perguntar se está tudo bem, né? Mas vamos lá. Obediência cega. A obediência cega, né? Diz que a obediência é a livre submissão da vontade à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, está no nosso catecismo da Igreja Católica. Ou seja, então essa obediência é a submissão da vontade à palavra escutada. Quem mais viveu essa obediência que não Maria, né? Nós vemos aqui que Maria vem para nos salvar, primeiramente, né? Claro que Jesus que veio para ser nosso Salvador, mas ela contribuiu para esse processo, porque enquanto o maligno, né, Lúcifer disse não servirei e caiu, Maria, ela disse, eis a escrava do Senhor, e foi elevada. E aqui a obediência e a humildade estão bem ligadas, né, uma com a outra, porque não tem como nós obedecermos se nós não formos humildes, porque muitas vezes a obediência nos leva a fazer algo que nós não queremos, né? E nós sabemos, né, como diz Santa Faustina, o demônio até consegue se esconder sob o manto da humildade,
mas jamais sobre o manto da desobediência. Que uma pessoa, ela pode falar que ela é humilde, né? Que eu sou humilde, eu sou simples e tudo, mas se algo vai contra a vontade dela, aí ela com certeza vai se mostrar, né? Então, o nó que foi dado pela desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Ela que, com seus sim, nos ensina a sermos obedientes, né? Como nós falávamos, né, de Adão e Eva, né, o pecado original nada mais foi do que a desobediência. Claro que muitas vezes está ligado ao orgulho, à soberba, mas se deu na desobediência, né? Então, todas as vezes que nós desobedecemos, nós somos levados a pecar também. Claro que o orgulho é aquele que leva a todos os outros pecados, mas quando nós somos obedientes, nós somos capazes de viver também todas essas outras virtudes, né? É a salvação de todos os nossos problemas. Aqui, né, também peguei do Instituto Hessel, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é onde a irmã Kelly Patrícia vive, né? Estava vendo alguns vídeos deles e eles falavam muito sobre essas virtudes. E aí ele dava um exemplo, né? O que seria essa obediência? É se entregar à vontade de Deus, mesmo sem compreender, mesmo sem entender. A gente brinca às vezes até aqui, né? Quando o padre fala alguma coisa e tal. Às vezes a gente não quer fazer, mas ele é o superior, ele sabe o que ele está falando. E se de repente der errado, aí não importa. Quem obedece sempre acerta, né? Um padre amigo meu falava que quem obedece sempre acerta. Mesmo que as coisas dessem errado, não importa. A pessoa que escolheu pode até ter errado, mas quem obedeceu não errou, porque quem obedece sempre acerta. Então ele falava desse exemplo de uma criança que, por exemplo, ela é tão pequena que ela vai pôr o dedo na tomada, ela não sabe que aquilo faz mal. Então o pai diz: não coloca o dedo porque você vai se machucar. Então ela acolhe, ou seja, ela obedece sem entender. Ela não sabe que aquilo vai causar um mal para ela, mas ela obedece. E muitas vezes na nossa vida é assim. Muitas vezes nós não sabemos que aquilo vai fazer mal para nós, mas Deus sabe. Então Ele nos diz, né? Não vai por esse caminho porque vai dar errado. Então cabe a nós obedecer, né? Romper com as nossas próprias vontades para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, o próximo seria a fé viva. Seria não, né? É, a fé viva. Nós vemos essa verdade anunciada também em Lucas, né? Quando Isabel proclama: bem-aventurada és tu que crestes, porque serão cumpridas as coisas que da parte do Senhor te foram feitas. E aqui, né? Isabel proclamou aquela, tu que crestes, né? Maria feliz porque ela acreditou. O tempo inteiro ela acreditou. Quando ela disse o seu sim, ela acreditou. Quando ela se fez serva, ela acreditou. Quando pediu para que ela e José fossem lá para, né, fugir, porque iriam matar as crianças, ela acreditou, foi fiel, seguiu seu esposo, foi. Quando pediu, né, ali naquele momento no templo que falou para ela, né, que uma espada de dor transpassaria o seu peito, mas ela silenciou e foi. Quando o menino Jesus se perdeu pelo caminho lá depois apareceu junto aos doutores da lei pregando, silenciou. Ela se manteve firme e principalmente aos pés da cruz. Como Maria teve fé, ali ela perseverou, ela permaneceu. Né? Como eu disse antes, né, nas primeiras virtudes, ela poderia ter se descabelado, ela poderia ter chorado, gritado, pedido para soltar Jesus, mas ela confiava, ela acreditava que Jesus ia ressuscitar. Né? Eu até já ouvi falar em uma pregação que Maria, ela não foi uma das pessoas que foi ao túmulo de Jesus ver se ele tinha ressuscitado, porque ela já tinha certeza que ele tinha sim ressuscitado.
Porque ela confiava, ela tinha fé, essa fé viva, essa fé que fez ela ser perseverante até o fim, né? Então, essa fé diante de tantas coisas, muitas vezes a fé é um salto no escuro, né? A gente não sabe onde vai dar. Mas quando nós temos essa fé em Deus, nós confiamos e saltamos, né? Como diz, colocar o pé antes de ver o chão. Isso é a fé, né? Em Hebreus diz, né, que fé é o fundamento da esperança, é acreditar em algo que não se vê. E fé é isso, é a gente se lançar mesmo não sabendo o que vai acontecer, porque o Senhor está ali para nos salvar. Então essa dependência de Deus mesmo, esse lançar-se à vontade de Deus. E como está a nossa fé, né? Será que nós temos a fé, temos tantos relatos de fé na palavra de Deus, né? Nessa quarentena a gente fez um trabalho lá com os campistas de poder partilhar um capítulo por dia, começando de Mateus e, né, não sei se todo mundo conhece o projeto Alfeômega, então aí a gente lançou lá para o pessoal fazer. E aí foi bom até para mim, porque eu tenho uma dificuldade de parar e falar não, né, de escutar Deus através da palavra. Eu pego mais quando eu tenho que estudar para alguma pregação, quando eu tenho que fazer alguma apresentação, né, do Crisma, por exemplo. Será que dá para ouvir? Então, eu tenho esse costume mais de quando eu preciso, né, para algum estudo, alguma coisa, eu preciso ter é até uma forma da gente trabalhar melhor, né? Então, eu preciso ter esse contato com a palavra diariamente. E aí eu estava vendo e aí eu falava com o Jefferson, meu esposo, gente. Eu falava, nossa, quantas passagens, porque a gente vai escutando aleatório, né? Nas missas, pela liturgia diária, no dia a dia a gente vai escutando assim, a gente não percebe como continuamente Jesus vem falando para nós de fé. E aí tem a passagem lá da mulher hemorrágica, né? Que ela disse, se eu somente tocar nas barras das vestes dele, eu serei curado. Olha que fé, né? Ou a nossa fé é como a dos discípulos, né? Que tentaram lá expulsar os demônios e não conseguiram. E aí depois eles perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram. Porque eles não tiveram fé. E Jesus nos diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, né? Você será capaz de mover montanhas. Olha como é importante essa fé. Se nós não tivermos fé, nós também não conseguiremos viver essas virtudes, porque nós precisamos primeiramente dessa fé, para assim pedir a graça de Deus, que fé também é dom, né? E pedir a graça de Deus que se infunda no nosso coração, para que nós possamos realmente dar esse passo maior. Então, muitas vezes a gente não tem essa fé, e nos falta coragem, né? Igual nesses tempos nós estamos vivendo, muitas vezes a gente fica com medo de pegar o vírus ou de não conseguir manter a nossa casa por conta das necessidades materiais, mas onde está a nossa fé, né? Deus diz na palavra, Jesus diz que Ele cuida dos lírios dos campos, dos pássaros do céu, quanto a nós que somos filhos, Ele não vai cuidar. Então precisamos renovar, pedir para que o Senhor renove em nós essa fé que Maria teve, de mesmo ali, sofrendo na dor da cruz, mas ela foi fiel e acreditava nessa ressurreição. E, né, para finalizar o dia de hoje, não é o fim das virtudes, como eu falei, mas a outra virtude que fala é a mortificação universal, né? O que seria essa mortificação? Né? Muitas vezes nós não entendemos, mas, por exemplo, Maria passou por diversos sofrimentos, como nós já falamos, mas ela passou tudo com paciência e alegria, até podemos dizer, né? Mesmo diante das dores, das dificuldades, daqueles momentos que ela não sabia, não compreendia, mas ela se silenciava, né? Diante das dificuldades, Maria não reclamou, não murmurou, não gritou, não reclamou de nada, mas se manteve firme, se manteve fiel. E por ser imaculada, Maria já nasce com essa disposição, né, da mortificação.
de calar, de centrar-se, de confiar em Deus. E nós, por termos a concupiscência, né, que nos leva ao pecado, é mais difícil. Então nós precisamos dessa ascese, né, que seria essa disciplina da mortificação. Como se dá isso nessas mortificações? É as famosas penitências que nós conhecemos, né? Ou de repente renúncias que nós temos que fazer. Por exemplo, agora nós estamos vivendo indiretamente, estamos nos mortificando, né? Tendo que ficar em casa, não podendo ver os amigos, muitas vezes não podendo ver a família. Muitas pessoas estão ficar isoladas de tudo porque estão com o vírus, outras estão no hospital, enfim. Então, que a gente vê que fala, né, que tem a mortificação ativa e a passiva. A ativa é quando nós mesmos nos colocamos para nos mortificar. Então, por exemplo, nós podemos deixar de comer alguma coisa que nós gostamos muito, ou até mesmo necessidades que são necessidades necessárias, né, mas algo que é necessário à nossa vida, né, que são fundamentais. Por exemplo, eu estou sentindo muita sede. Ah, não, vou esperar 10 minutos para ir beber água, intenção de tal coisa. Ou eu ter horários certos, né? A gente está nesse tempo, eu mesmo tenho um certo problema, não consigo dormir cedo, aí tem que acordar, acaba acordando tarde, e aí o trabalho também fica para tarde, enfim. Então a gente precisa tentar moldar isso. Qual é a mortificação? Não, hoje eu não vou fazer tal coisa, eu vou dormir cedo, porque eu tenho horário. Quem vive, por exemplo, em comunidades, principalmente os religiosos, né, vive muito bem essas regras, né, porque eles têm horário para acordar, horário para missa, horário para dormir, horário para comer, tudo. E deveria ser assim, né? Então as nossas mortificações são isso. Eu estou com sono, mas eu não vou dormir agora. Eu vou... Porque ainda sei lá, agora é 2 horas da tarde, não é hora de dormir, enfim. Eu tô com vontade de comer aquele doce, mas eu não vou comer. Eu peguei o celular, vi que mandaram uma mensagem lá. Não vou ver agora, vou mortificar a minha curiosidade e não vou olhar a mensagem agora. Enfim, diversas formas que nós podemos lidar no dia a dia que nos ajuda nessa mortificação, né? E nos faz morrer para nós mesmos. Esse homem velho fica para trás para nascer um homem e uma mulher nova dentro de nós, né? Então, muitas vezes nós não precisamos de coisas, né? Igual antigamente as pessoas se mortificavam usando silícios, que eram coisas que machucavam, né? Ou a perna, ou a barriga. Pode-se usar? Pode, mas não é necessário, porque nessas pequenas coisas, igual caridade, né? Muitas vezes a gente... E tem uma pessoa que você vê que precisa mais... Pode até não ser um idoso, alguém que realmente obrigatoriamente precisa daquele lugar, mas você dá um lugar para ela, né? Se mortifica nisso. Ou às vezes você está no ônibus e você pode escutar uma conversa, mas você não quer, né? Coloca um fone ou desvia o pensamento. São coisas pequenas do dia a dia, né? Para a gente poder dominar o nosso corpo, porque o correto é que o espírito domine o corpo, não o corpo domine o espírito. Então nós precisamos dessas mortificações para nos forjar, né? Para nos lapidar e estarmos mais perto do que é a vontade de Deus. E aos poucos essas coisas vão ficando naturais na nossa vida, né? Nós nos tornamos pessoas mais caridosas, nos tornamos pessoas que levam os outros também a mais perto de Deus, né? Então, como eu disse lá da questão da humildade, das virtudes, essa mortificação nos ajuda a sermos libertos do pecado e do mal. Então, quando nós fazemos essas pequenas coisas, nos deixa experimentar melhor do amor de Deus e tira o nosso orgulho, né? Vocês podem ver que uma virtude, ela se interlaça na outra. Então, Maria soube viver muito bem essas virtudes e nós somos convidados, como ela, a vivê-las bem. E no tratado também, não vou pegar aqui, mas no número 82, diz que as devoções à Santíssima Virgem levam ao aniquilamento do próprio eu. Né? Quem é consagrado sabe, nós... Né?
Quem depois quiser saber mais, ver esse livro, né? Depois pode me procurar para explicar melhor. Mas nós nos entregamos, né? O tratado nos convida à consagração a Jesus por meio de Maria. Não é uma consagração, a gente fala, né, comumente, que é uma consagração a Maria, mas é uma consagração a Jesus por meio dela. Então Maria nos ensina algumas virtudes, algumas devoções, enfim, coisas que nos fazem nos aproximar de Deus. E esse aniquilamento, né, nossas próprias vontades, nós permitimos ser escravos de Maria. Ou seja, não somos nós que vivemos, mas nós pedimos que Maria viva por nós. E que Deus nos dê essa força, porque não é fácil. E nós não somos perfeitos por isso. Nós buscamos, diante do exemplo de Maria, viver todas essas coisas. E pedimos, né, que Maria nos ensine essa humildade, essa força da oração contínua, a termos essa fé viva, essa obediência cega, né? Essa obediência cega, completa, perfeita, assim como ela foi, e nos mortificarmos, tirar de nós mesmos, para que o próprio Deus possa habitar em nós, assim como habitou nela, no seu ventre, assim como ela foi escolhida para dar a luz ao Salvador, que ela nos ajude a fazer Jesus gerar dentro de nós, para levar a tantos essa manifestação do amor de Deus para a humanidade. Então, como eu falei, nós vamos rezar em forma de canção, o Magnífica. Essa canção tão maravilhosa que saiu dos lábios de Maria, ela que se tornou, foi elevada por ser humilde, né? Ela que não permitiu que nada a afastasse da vontade de Deus. E peçamos para que Maria nos ensine a ser fiéis, a como ela seguir os caminhos de Jesus. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus.
agora, olhando para Maria, ou fechando seus olhos, põe a mão aí no seu coração e vai falando para o Senhor o que precisa ser mudado, o que precisa que essa virtude seja mais viva na sua vida, como foi na vida de Maria. Será que você precisa ser mais humilde? De lado um pouco para ver o outro, se calar muitas vezes para escutar o outro, não querer ser dono da verdade? Será que você precisa obedecer mais seu pai, sua mãe, seus superiores, o padre, a vontade de Deus especial? Será que você precisa manter uma vida de oração mais contínua, como foi a de Maria? Deixar de lado coisas supérfluas para colocar a vontade de Deus em prática, e não somente rezando, mas orando e trabalhando, né? Como dizíamos, porque nós precisamos rezar, mas também fazer a vontade de Deus. Essa é uma forma de oração. Será que nós precisamos ter uma fé mais viva, nos abandonar nos braços do Senhor e permitir que Ele faça e providencie todas as coisas? Será que nós precisamos mortificar mais o nosso eu, a nossa vontade? Tantas coisas que nós podemos renunciar para nos aproximarmos de Deus. O pecado, principalmente, quantas coisas que não é pecado que nos aproximam de Deus, imagina que é pecado. Eu preciso largar, eu preciso deixar de lado. Fala aí para o Senhor o que você precisa para poder se aproximar das virtudes de Maria. Assim, Senhor, eu quero entregar, Senhor Jesus, a minha dificuldade de rezar com a palavra de Deus. Eu quero te entregar, Senhor Jesus, muitas vezes a minha falta de fé diante das dificuldades, diante dos sofrimentos que o Senhor permite. Eu quero te entregar, Senhor Jesus, muitas vezes a minha autossuficiência em querer que as coisas aconteçam na minha hora, na hora que eu quero. Eu quero te entregar, Senhor Jesus, muitas vezes a minha vontade de estar com a razão, de ter sempre razão. Perdão, Senhor. Faz-me hoje uma mulher virtuosa. Fala com o Senhor, faz-me hoje uma mulher, um homem mais virtuoso, um jovem, uma criança mais virtuoso. Faz, Senhor, casais mais virtuosos, famílias mais virtuosas. Sim, Senhor, faça de nossa comunidade uma comunidade mais virtuosa, as nossas pastorais, que nós sabemos viver essa humildade, essa obediência, essa fé. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Mãe querida. Ajuda-nos, Nossa Senhora, a nos aproximarmos de Ti. Meu Salvador, poderoso, cujo nome é Santo. Para sempre, meu Salvador, meu Salvador, poderoso, cujo nome é Santo, para sempre. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, para que consigamos permanecer sendo firmes nessas virtudes. E semana que vem temos mais 5, né? Para nos ajudar ainda mais nessa luta aí. Amém. Fazer ofício, né? Vamos para você, cara. Vocês sabem que eu já posso cantar.
Bom, então queria relembrar vocês, né, do recado que nós estamos dando, que agora nós podemos fazer a nossa doação do dízimo também via transferência. Então, nós queremos pedir que vocês fiquem atentos aí, tem nas mídias aí da Paróquia São Cristóvão, o pessoal está mandando e compartilhando também no WhatsApp, a forma que você pode fazer essa doação. Então, como a gente tem pessoas que não podem sair de casa, ou por serem da faixa de risco, ou por não poderem mesmo, então temos essa outra possibilidade. Então, nós convidamos vocês a fazer essa transferência. Você guarda o seu comprovante. Quando tiver uma oportunidade de trazer na paróquia, você traga. Se não, você manda para o e-mail da paróquia, né? Que tem aí também junto lá da arte. E guarda também com você para posteriormente, quando acabar tudo isso, em breve, se Deus quiser, nós possamos estar novamente unidos. Então aí nós entregamos esses comprovantes. É isso? Falou, se precisando, nós das pastorais estamos aí à disposição com as informações do número da conta e o e-mail da paróquia para enviar o seu comprovante. Então nós queremos agradecer também na pessoa da Nayane, aos irmãos que fazem parte da Pastoral do Crisma, também saudar todos os crismandos, né, que também tiveram o seu crisma interrompido por essa pandemia. Também saudá-los, também na pessoa da Nayane, a Jéssica, né, que está à frente, todos os catequistas, todos os crismandos, e convidando vocês a amanhã estarem conosco novamente. Amanhã nós teremos o Santo Terço rezado, meditado aqui pelo Texto das Mulheres, né? Pelo Texto das Mulheres, a partir das 18 horas, também nas nossas redes sociais. Pedimos desculpa, né, por estarmos hoje só por aqui pelo Facebook, não temos transmitido pelo YouTube, porque também as plataformas estão um pouco sobrecarregadas, internet, enfim, diversos fatores que fazem parte desse mundo digital. Hoje só conseguimos estar com vocês pelo Facebook, mas se Deus quiser, nos próximos estaremos de volta ao canal do YouTube. Pedimos que você, talvez que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal da Paróquia São Cristóvão, também se inscreva no nosso canal da Juventude, né? Nós que estamos conduzindo todas as terças e quintas os momentos, se inscreva lá no nosso canal, toda quarta tem vídeo, todo sábado tem vídeo, para nós partilharmos também. E também nós temos os nossos Instagrams também, que muitas vezes as lives podem estar sendo transmitidas por lá, muitas imagens também sobre informações, e é um meio de você se comunicar também com os irmãos da nossa PASCOM. Temos lá também o Instagram da Paróquia São Cristóvão e o Instagram da Juventude também da Paróquia. Então nós contamos com vocês e eu acho que é isso, né? Como o Mike falou, né? Eu nem apresentei direito no começo. Para quem não conhece, sou a Nayane, né? Eu, há pouco tempo atrás, era conhecida como a coordenadora da catequese, né? Do Crisma. Então agora eu não estou mais junto com o pessoal dando o Crisma, mas estou aqui ajudando, né? E estou disponível aí sempre que for possível, necessário. E eu quero agradecer, né, pela confiança, né, em ter podido transmitir aqui para vocês um pouquinho, né, do que nós aprendemos aí no dia a dia, porque também eu gosto muito disso, porque a gente aprende muito, né, quando a gente precisa transmitir algo, nós aprendemos primeiramente. Então, muito obrigada aí a Jéssica, você, Mike, a Sara e todo mundo, Padre. Muito obrigada por essa oportunidade. Isso aí. Senhor, continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a Boa todos. Cujo nome é santo para sempre. Estamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem a paz, que amem o irmão. Santos vivem num mundo sem batina e